Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ellen Novaes e hoje nós vamos estudar a lição 5 da Escola Sabatina Jovem, Persistentes na Oração. Na lição desta semana, o nosso texto principal se encontra lá em Lucas, no capítulo 11, do versículo 1 ao 13. Nessa passagem é relatado que Jesus estava orando e os discípulos viram Jesus orando e então eles pediram para Jesus os ensinar a orar. Jesus os ensinou a oração do Pai Nosso, a oração que você conhece. E então Jesus ele falou uma parábola sobre o amigo que importuna. Nós vamos estudar sobre isso nessa lição e nessa semana. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí para poder fazer parte da nossa família aqui no YouTube, receber os vídeos da lição jovem, da lição dos adultos e também os outros vídeos aqui do canal sobre caminhada cristã e relacionamento cristão. A parábola do amigo importuno, ela conta que um homem ele recebeu de madrugada a visita de seu amigo. E então ele viu que ele não tinha nada em casa e foi até a casa de um outro amigo para pedir pão emprestado. Ele foi lá, pediu alguns pães emprestados. Então esse amigo que tinha os pães, ele não quis atender a porta porque já estava deitado, já tinha os seus filhos eles já estavam dormindo. E o amigo ele continua importunando até receber o pão. E Jesus ainda disse que se o amigo não o ajudasse por ser amigo, ele o ajudaria pela importunação, para que o amigo parasse de importunar. Não sei vocês, mas aqui onde eu moro, quando uma pessoa ela fica importunando por muito tempo, a gente chama de sarna. Sabe aquela pessoa que não para de sarnear, aquela pessoa que não para de encher as paciências, aquela pessoa que fica importunando, fica falando e não para. Essa é a pessoa sarna, é a pessoa que fica importunando. Inclusive, coloquem nos comentários se na sua cidade você chama de outra forma. Por aqui nós chamamos de sarna. Só que é muito interessante a gente pensar sobre quantas vezes nós já não recebemos aquilo que nós oramos. Então muitas vezes nós oramos por algo e nós recebemos aquilo. E isso é muito comum, e já aconteceu comigo várias vezes, muito comum, eu tenho certeza que com você também. Mesmo que sejam coisas pequenas. Não precisa ser algo extraordinário para considerarmos bênçãos do Senhor. Uma coisa simples pode ser uma bênção, pode ser a resposta de uma oração também. Alguns pontos que a gente pode levar em consideração, e da mesma forma que esse homem ele foi até um amigo, nós também podemos ir até um amigo. Até Deus, que é nosso amigo, que é nosso Pai, a oração do Pai Nosso, ela vem falando que Deus é nosso Pai. Então nós podemos confiar nesse amigo. Da mesma forma como o outro foi até o amigo, nós podemos ir até o nosso melhor amigo. A oração também ela é muito importante para o nosso desenvolvimento pessoal, para o nosso desenvolvimento espiritual. Não é somente pedir, sabe? Aquela coisa de pedir por pedir, mas sim para que nós sejamos transformados. A oração ela tem esse poder transformador. Por isso que, mesmo que Deus ele saiba aquilo que você precisa, a questão da oração não é só sobre saber aquilo que você precisa, mas sim te transformar e contribuir com que você tenha um relacionamento com o Senhor, um relacionamento mais profundo. Porque a oração ela é uma conversa. Além disso, essa parábola e também a oração do Pai Nosso, ela vem mostrando que Deus é um Deus acessível. Ele é um Deus que você pode ir até Ele em qualquer momento, qualquer hora. Porque Deus ele tem interesse em te ouvir, independente do momento, independente da situação. Já na oração do Pai Nosso, ela vem nos mostrando que devemos nos referir, nos dirigir a Deus como nosso Pai. Nós podemos confiar que Ele é nosso Pai, confiar que Ele é nosso amigo. Não podemos deixar de considerar também que quando a gente fala de pai, é aquela visão mais oriental, sabe aquela figura respeitada? Nós sabemos que nas culturas ocidentais não é tão assim, mas quando a gente fala de um pai, a gente está falando dessa figura respeitada, essa figura que merece respeito, essa figura sábia. Então ele é nosso pai, ele é nosso amigo e a gente pode ir até ele. Além disso, é muito importante também conhecer o amor de Deus. Nós precisamos conhecer o amor de Deus e receber esse amor. Nos deixar ser amado. É muito importante que você se deixe ser amado por Deus e também saiba o amá-lo, escolher amá-lo, porque o amor é uma escolha. Além disso, a oração vem falando, Pai Nosso que estás no céu. Então já deixa claro que Deus está no céu. Apesar de Deus não ficar preso a um lugar, nós sabemos que existem algumas religiões, algumas seitas, algumas ideias, alguns pensamentos de que Deus, ele é tudo, está em tudo. Até mesmo o panteísmo ele prega isso, que Deus ele pode estar em qualquer lugar, que Deus é qualquer coisa. Tem gente que acha que Deus é o universo, que Deus está numa planta, que Deus está num rio,
que Deus é o próprio rio, que Deus é a própria planta, que Deus é um objeto. Não é dessa forma. Deus é nosso Pai quando nós aceitamos a Ele, e também Ele está no céu. Apesar de ser onipotente e também estar ao nosso lado, então Deus é transcendente, está além do que nós podemos imaginar, e também é imanente, está pertinho. Essa oração, essa parábola também vem nos mostrando isso. Na Palestina, no primeiro século, a hospitalidade era muito importante. Então, quando alguém entrava na sua casa, você tinha que recebê-la muito bem. Era um dever, se a pessoa estivesse na sua casa, você recebê-la bem. Só que, infelizmente, naquela época o alimento era muito escasso. Tinha pessoas que tinham uma refeição por dia. Então, o alimento era muito precioso e muito escasso. Foi o que aconteceu ali naquela situação. Esse amigo que estava viajando chegou na casa desse outro amigo que foi pedir emprestado para um outro amigo os pães. Porque na casa dele ele não tinha o que oferecer. Então, entre ser visto como um mau anfitrião, ou então importunar um amigo para pedir emprestado o pão, ele preferiu importunar o amigo. Só que essa parábola ela não tem o intuito de fazer você pensar que Deus pode ser incomodado por suas petições. Nós nunca somos inconvenientes para Deus. Tem muitas pessoas que pensam assim, eu nem vou pedir para Deus, ele está tão ocupado fazendo tantas outras coisas mais importantes, vai se preocupar com essa coisa tão pequena. Não é bem assim. Deus ele se preocupa sim desde as coisas grandes quanto as coisas pequenas. Deus ele se importa com você, ele ama você, com certeza ele presta atenção nos mínimos detalhes e quer que você converse com ele, mesmo nos mínimos detalhes. Você nunca será um peso, você nunca será inconveniente para Deus. Essa história ela vem nos mostrando que, da mesma forma como valeu a pena aquele amigo importunar o seu vizinho, vale ainda mais a pena a gente ir até Deus, conversar com ele, pedir, porque Deus é todo-poderoso e poderá conceder muito mais do que 3 pães. Por isso devemos ir até ele buscando dádivas celestiais, buscando a presença dele, buscando ter um relacionamento com ele. Algumas coisas que a gente precisa considerar nas nossas orações são apresentar necessidades reais, não fazer petições egoístas, compartilhar as bênçãos, aproveitar o tempo de espera para examinar a si mesmo, confessar os próprios pecados e ter uma vida de acordo com a palavra. E da mesma forma como mesmo um amigo, ele não concedendo o pão logo de início, só foi conceder depois que o amigo ficou ali incomodando, nós precisamos persistir na oração. Muitas vezes nós recebemos tantas bênçãos de Deus e muitas vezes também deixamos de lado e negligenciamos a oração, sendo que ela é tão importante, ela deveria ser o nosso primeiro recurso quando nós precisamos de alguma coisa. E também devemos continuar orando mesmo não recebendo logo de início. O que tem acontecido com as pessoas que têm deixado de clamar? Quantas histórias a gente já não ouviu ao longo da nossa vida de pessoas que oraram por 10, 20, 30, 40, 50 anos e receberam depois de tanto tempo as bênçãos prometidas? E muitas vezes tem pessoas que não conseguem orar 1, 2 vezes e quando chega na 10ª vez já desiste de tudo. Precisamos aprender a clamar, ser persistente, como se cada oração fosse única. Com a mesma devoção que você teve a primeira vez que você orou, ou então mesmo que você não consiga, ter tanta disposição assim, orar mesmo assim. Não podemos nos esquecer de um ponto essencial, que é o acesso ao céu. Jesus é nosso único mediador, então é por meio de Cristo Jesus é que nós conseguimos chegar até Deus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Assim como Jacó viu uma escada que ligava o céu à terra, da mesma forma Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É Jesus que é a escada, é Jesus que nos liga ao céu, é Jesus que nos liga a Deus. Ali também vem trazendo um texto sobre a diferença de fé e sentimento, e realmente muitas pessoas elas pensam que minha oração ela não passa do teto, eu não tenho fé, eu não consigo sentir Deus, não consigo entender o que Deus quer de mim, então eu fico perdida, então eu nem busco, eu fico cansada de orar, eu já não quero mais orar. Então se não está fazendo efeito, eu não vou continuar orando. E realmente, a fé ela é diferente de sentimento. Nós não precisamos sentir Deus para saber que Ele está do nosso lado. Nós não precisamos sentir porque a emoção não é fé. Emoções são emoções e fazem parte do ser humano desde quando nós nascemos. Mas a fé... Então, mesmo sem sentir, é ter a certeza de que Deus está ali. É ter a certeza de que a gente vai receber se for da vontade de Deus. Até porque, a Bíblia mesmo fala, pedis e não recebeis, porque pedis para esbanjar nos vossos próprios prazeres, pedis mal.
Então, muitas vezes, muitas orações não são atendidas porque nós pedimos mal. Então, precisamos sempre confiar na vontade de Deus e ter fé nele, ter fé de que ele sabe o que é melhor. Ali, o autor da lição também vem trazendo uma história, né? Vem trazendo alguns testemunhos de quantas vezes ele orou pela esposa, ele orou para ter uma filha, e depois de um tempo, né, ele foi atendido. E se a gente for olhar, eu tenho certeza que se você olhar na tua vida também, Deus ele atendeu várias orações. Deus ele fez até mais do que aquilo que a gente esperava. No meu caso, eu percebo isso, que Deus fez mais do que eu esperava, e eu acredito que você também. Se você olhar com muito carinho, você vai perceber que Deus fez muito mais do que você esperava. Quantas bênçãos recebemos quando nós oramos e quando nós confiamos? Por isso, não negligencie o poder da oração. Não negligencie a oração, porque Deus é poderoso para ouvir e atender suas orações. Ele está ali querendo um relacionamento com você, e a oração é muito importante para isso também. Não se esqueça que Deus tudo pode. Se você gostou dessa lição, aproveita, deixa seu like, compartilha esse vídeo, coloque nos comentários o que você achou da lição. Se você quiser compartilhar algum testemunho de oração, coloca aí nos comentários também alguma coisa que Deus fez na sua vida, que você orou, que você pediu e Deus fez. Isso será muito interessante para edificar a nossa fé. E é isso, espero você no próximo vídeo.